Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Hoje eu vou, primeiramente nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês por que barateia tanto esse sistema, né? E porque nesse sistema você não pode falar assim, fiz 5 pontos, 12 pontos, 9, que eu vejo que o pessoal se apega muito a isso, né? Então hoje eu vou tentar explicar melhor aí para vocês o funcionamento, né? Vamos lá então. Eu vou pôr o jogo base do bolão. É claro que não vai ser esse jogo, mas é bem próximo disso, tá? Que isso daqui, pessoal, me consome no mínimo de 10 a 15 horas de trabalho, tá? Porque eu trabalho por números, porcentagens, né? E depois tenho que equacionar a coisa para ver se dá. E para ver se dá, só se você fizer. Eu não tenho condição de falar aqui para vocês. Eu vou fazer 3 duplo reverso, 2 falso seco, vou fazer tanto sem fazer, eu tenho que fazer. Então, primeiro eu esboço, como tem jogo ainda hoje, pode ser que mude alguma coisa. Esse vídeo de hoje é para vocês terem uma noção por que barateia tanto o bolão, ok? Então eu vou começar, eu não vou pôr o 1, 2, eu não vou pôr por hora, tá? Vou começar pelo 3, que seria o Palmeiras seco, o Confiança duplo aberto, depois eu explico tudo certinho, tá? A Ponte Preta e o empate, o CSA e o empate, o Chulé de São Paulo e o empate, Internacional e empate, o Atlético eu vou pular também, o Vasco da Gama seco, o jogo 11 empate e Avaí, jogo 12 empate e Fortaleza, jogo 13 Bragantino seco e 14 Figueira e São José, duplo aberto. Aqui não está dando o valor, eu achei que fosse dar o valor. Deixa eu ver se eu pôr aqui, se ele dá o valor. Ah, não pôs o valor, talvez porque não terminou. Deixa eu ver uma coisa, acho que aqui agora ele põe o valor. Isso, R$ 384. Vamos ver quantos triplos ele aceita. Então veja, se eu puser esse triplo aqui no São Paulo, de 384, já vai para 1.152, que eu acho que é o teto da loteca. Aí se eu puser esse daqui, o Corinthians triplo, vamos ver se aceitou lá. Não, continuou com 1.152. Aí você faz vezes 3, né? Que dá 3.400 e pouco. E aí você faz aqui vezes 3 de novo, que dá esse valor aqui, ó, 10.368. Então esse jogo, se pudesse ser jogado, pode até, né? Eu faço esse jogo com 10.368, eu distribuo as cartelas e faria exatamente esse jogo, tá certo? Só que você gastaria 10.368. Então vamos supor que eu consiga fazer esse jogo com R$ 350. Uai, mestre, mas por que cai tanto? Eu vou tentar explicar aqui para vocês por que o preço cai. Basicamente, se eu não conseguir fazer esse jogo, vai ser bem próximo disso, né? Talvez eu tenha que tirar um duplo, um triplo e pôr duplo, né? Eu não sei se eu ponho os 3 triplos num cartão só e jogo com 2 erros, né? Eu não sei se eu distribuo em 3 os triplos, um em cada grupo, porque eu não sei ainda se vai ser um grupo de 3, um grupo de 4, de 2 grupos de 3 e um de 5, ou se vai ser um grupo de 3 e 2 de 4. Como tem 3 secos, são 11 jogos que nós estamos fechando, tá?
Eu vou tentar explicar aqui para vocês por que que cai tanto. Eu facilitei aqui para entendimento de vocês da matemática. Esqueçam os clubes, tá? Esqueçam os clubes, né? Aqui, tanto é que o Palmeiras eu estou jogando seco e aqui eu estou pondo Ceará em empate para vocês entenderem o desdobramento e por que que barateia tanto. Então veja, se eu fizer uma cartela dessa, tá com 4 duplos. O primeiro duplo, Corinthians empate, o segundo duplo, Goiás empate, o terceiro duplo, Ceará empate, o quarto duplo, Confiança empate. E falo que eu tenho que acertar 3 bolinhas dessa, ou seja, eu teria que ter 3 coluna 1 nesses 4 jogos para mim fazer os 4 pontos. Perfeito? Como que eu faço esse desdobramento? Eu faço da seguinte forma. Eu pego o primeiro jogo e ponho empate. E depois o jogo 2, 3 e 4, vitória. Aí eu pego o segundo jogo e ponho empate. O primeiro, terceiro e quarto eu ponho vitória. O terceiro jogo eu ponho empate. O primeiro, segundo e quarto eu ponho vitória. O quarto jogo eu ponho empate. E o primeiro, segundo e terceiro, vitória. Vejam, nós vamos jogar 4 cartelas. Nenhuma dessas 4 cartelas tem a vitória dos 4 times. Veja, nenhuma delas tem essas 4 vitórias. Coluna 1, no jogo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque estatisticamente, a cada 4 palpites que você dá, você erra um. Por isso que as casas de aposta usam 5 jogos. Se com 4 você já erra um, com 5 a chance de você errar um quadriplica, tá certo? Então, como eu sei que estatisticamente a cada 4 palpites que eu dou, eu vou errar um, eu já jogo como se eu fosse errar mesmo. Veja, em mais de 30 anos que eu faço isso, uma única vez eu deixei de ganhar porque acertei todos, né? Então, por que que dá essa diferença? Vamos partir de uma suposição que nós vamos fazer o seguinte fechamento. Vamos colocar 2 jogos secos e sobram 12 jogos. Esses 12 jogos nós vamos fazer 3 grupos com 4 jogos. Veja, aqui eu fiz um desdobramento com 4 jogos, tendo que errar. São 4 cartelas. Então, no segundo grupo também seria 4 cartelas. E no terceiro grupo, 4 cartelas também. Para você juntar tudo isso, você tem que fazer 4 vezes 4 igual a 16. 16 vezes 4 igual a 64 cartelas. Então, um desdobramento com 2 secos e 3 grupos de 4, que eu já fiz esse bolão, nós gastamos 64 cartelas. Ah, mestre, mas eu não quero, eu quero se eu acertar tudo também. Então, se nós incluirmos essa cartela aqui, veja, com os 4 vitórias, para não ter a necessidade de errar, em vez de 4 cartelas, você vai ter 5. O que acontece? Você vai ter 5 no grupo 1, 5 no grupo 2 e 5 no grupo 3. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, veja, o mesmo jogo, se você jogar para não errar, você vai gastar 125 cartelas. A R$3 cada um, daria R$375. 64 cartelas vezes 3 dá 192. Veja, só aí já foi quase metade do preço. Você tendo que errar. Então, como eu sei que estatisticamente a gente tem que errar, a gente erra em cada 4 palpites, o que eu faço? Eu já faço os grupos nós tendo que errar. Por quê? Porque barateia muito, mas barateia absurdo.
Então, além de acertar, você tem a obrigação de errar. E aí eu criei o falso seco. O que seria o falso seco? Por exemplo, eu vou jogar aqui Ponte Preta e Operário. Então eu acho que a Ponte vai ganhar. Aí eu ponho a bolinha na Ponte Preta, né? Então, quando eu terminar o desdobramento, nem todas as cartelas vai ter ponte. Se a Ponte ganhar, vai ter 16 cartelas sem a Ponte Preta, né? Vai ter 16 cartelas sem a Ponte. Então, o que eu faço? Eu pego essas 16 cartelas que tem um empate e coloco Ponte, ou seja, a Ponte fica seco. Se a Ponte ganhar, nenhuma cartela sai. Com isso, o que acontece? Aquela obrigação de errar, ela foi embora. Por que ela foi embora? Porque aquelas cartelas, né, que nós tínhamos só o empate e não tinha ponte, elas seriam descartadas. Como naquelas cartelas nós colocamos duplo, é como se nós nós acertamos a ponte no falso seco. Mas é como se tivesse errado, porque aquelas cartelas que teriam sido descartadas, elas continuam em jogo. Nós vamos acertar aquelas também. Então aí, já quando você acerta o falso seco, já não há necessidade do erro. O duplo reverso já é o contrário, Por exemplo, vamos pegar aqui Figueirense e São José, um exemplo. O Figueirense é o favorito. Se você for fazer duplo reverso, a bolinha tem que ir no São José. Por que no São José? Porque o São José vai ter 48 cartelas marcadas São José e só 16 marcada Figueirense. Então você vai ter que pôr o duplo nas 48 que não tem o Figueirense, ou seja, o Figueirense que não tem a bolinha vai ficar em todas as cartelas. Se der São José, ótimo, você acertou a bolinha. Se der Figueirense, melhor ainda, porque você acertou em todas as cartelas, que é o duplo reverso. Perfeito? Por isso que barateia e muito. Se você pusesse o duplo aqui fixo, você teria 64 cartelas com duplo. Quando é duplo reverso, você vai ter só 48 cartelas com duplo, ou seja, você já economizou. Perfeito? Então é por isso que barateia. O nosso jogo, pessoal, o bolão dessa semana, eu não sei nem se vai dar para registrar, que eu tive que mudar. Até agora, só o Leandro que reservou 3 cotas. E eu até entendo que eu não... vai ainda muitas horas de trabalho, eu tenho que esperar terminar os jogos hoje, ver se não tem cartão vermelho, ver se não machucou, ou seja, tem um monte de coisa que pode acontecer que mude a numeração hoje. Às vezes altera, mas o que for alterar, vamos supor, eu tiraria aqui Corinthians, Goiás e Atlético, um exemplo, e deixaria tudo duplo, 11 duplos, né? Ou deixa um triplo e 10 duplos, né? Ou deixa os 3 triplos, e em vez de pôr numa cartela só os 3 triplos para ter 2 erros, você poria um triplo em cada grupo, né? Então são 11 jogos que vão ser divididos em 2 grupos, um de 5 e um de 6, ou vão ser divididos em 3 grupos, 2 de 4 e um de 3, né? Ou 2 de 3 e um de 5, né? Então a gente vai fazer essa divisão, escolher os clubes, para escolher os clubes de cada grupo, eu dependo dessa porcentagem. Tudo que eu faço não é no achismo, é em cima de números, né? Igual eu falei, a semana, por exemplo, Corinthians, Atlético e Corinthians. Eu falei, gente, todos os números aqui apontam empate e Corinthians. Eu não posso jogar no Atlético, não dá.
Agora, essa semana ela é diferente. Todos os números apontam para o empate. Forte. E a segunda opção, Botafogo. E a terceira opção, Corinthians. Só que a diferença numérica é mínima de um para o outro. Ou seja, pode dar qualquer uma das colunas. A mesma coisa Goiás e Curitiba. Os números apontam a vitória do Curitiba. Segunda opção, empate. Terceira, Goiás. E aqui os números apontam até forte, o empate. E a segunda opção empata, Atlético ou São Paulo, que teria que ser triplo também. Mais 2 jogos que poderia ser triplo, mas a numeração já está mais forte um pouco, é a vitória do América e a vitória do Cuiabá. Que aí eu vou explicar para vocês por que nós estamos indo no Avaí, no Fortaleza e no empate, né? E aqui também, ó, Figueirense e São José, eu já expliquei, esse daqui eu já expliquei. Vocês podem pegar os pitacos aí da Série C. Então, veja bem, eu não posso tratar jogo da Série C igual eu trato os jogo da Série B. E não posso tratar os da Série B igual eu trato os da Série A. Perfeito? E não posso tratar jogo de Campeonato Brasileiro igual o jogo internacional, né? Então eu vou explicar direitinho para vocês, só que eu tenho que esperar fazer o jogo hoje. Aí são mais 10, 15 horas de trabalho no mínimo, perfeito? Mas o corpo do bolão é esse. Talvez eu tire alguns triplos, acrescento os grupos, vou escolher os grupos, ou seja, os 3 secos está definido. Esse está definido, Palmeiras, o Vasco e o Bragantino. Aí sobra 11 jogos para a gente fazer o fechamento. É claro que não dá para fechar tudo, perfeito? E aí eu vou explicar jogo a jogo. Agora, o que eu preciso de vocês é R$35 a cota. Isso é uma mão de obra. Imagina você fazer 64 cartelas que tem que converter para uma só. Você não faz isso em minutos, né? É uma trabalheira danada. E aonde que tá me atrapalhando? Como eu não tenho as cotas vendidas e eu só sei o preço após eu fazer. Eu não sei que bolão, eu tive que fazer umas 10. Eu fiz mais de 600 cartelas. Tenta fazer aí 20 cartelas da loteca na mão para vocês verem. É complicado. E eu só sei o preço final após fazer o bolão. Igual eu fiz a semana passada, deu 500 e poucos reais e o teto era 250. Então eu tive que, veja, igual esse bolão, 10.378 o valor. Eu vou ter que condensá-lo a R$350, né? É claro que quanto mais a gente gastar, mais chance você tem de chegar lá, ok? Então, quem puder reservar as cotas, o Leandro já reservou 3 cotas, né? E eu fico aguardando, então, vocês. Espero que vocês entenderam por que diminui tanto o custo. E essa máxima aí não faz sentido nesse tipo de bolão se fez 1 ponto, se fez 12, se fez 5 ou 8. Já aconteceu comigo 2 vezes. Por exemplo, você acerta o jogo do Corinthians, depois você faz 13 pontos, errando justamente o Corinthians, e você acertou a bolinha do Corinthians, e você vai fazer os 13 pontos, justamente perdendo o Corinthians. Então você só pode falar que fez os pontos quando fechar o grupo. Se tem 3 jogos, a hora que termina aqueles 3 jogos é que você sabe se você fez 3 pontos, 2 pontos ou 1 ponto. Se tem 5 jogos, a mesma coisa. Só a hora que terminar os 5 jogos é que você vai saber se você fez 5 pontos, 4, 3, 2 ou 1. Tá? Então você pega uma linha de raciocínio. Quando essa linha de raciocínio você acerta na veia, que os números te dão, e confirma em campo aquela linha de raciocínio, é só alegria. Agora, tem o fator humano. Fator humano e números, às vezes na maioria das vezes, há divergências, né?
Então são quase 5 milhões de opções aí, perfeito? E para encerrar, por exemplo, se você faz um jogo de R$ 384, um bolão, por exemplo, de R$ 384, e põe 8 duplo e 6 seco, muita gente tem dificuldade em entender isso. Esse 6 seco, você tem 729 opções de resultados. E se você jogou seco, dessas 729 opções, só uma opção te serve, ou seja, você tem 729 bolinhas numa cumbuca. E dessas 729, só uma bolinha que serve para você. É igual esse, 3 jogos secos. Nesses 3 jogos secos, Palmeiras, né? É o Vasco e o Bragantino, você tem 27 opções de resultado. Você pode ter 27 resultados diferentes. Só um resultado serve para gente. Ou seja, o Palmeiras empatou, já foi. O Ceará ganhar, já foi. O Vasco empatou, já foi. O Chapecoense ganhou, já foi. O Juventude ganhou, já foi. O Juventude empatou com o Braga, já foi. Então você vai ter 26 opções de resultado que você perde. E apenas uma opção que você ganha. Tá aí a dificuldade, tá aí porque a loteca direto se acumula. Tem pessoa que fala, eu não acredito que em 6 jogos tem 729 opções. Pega a caneta e faz, né? Então aí não dá para discutir. Realmente a gente entende que o pessoal tem dificuldade em matemática, né? E 7 jogos, por exemplo, já vai para 2.187 opções, né? Então é complicado, a gente sabe que é complicado realmente, tá ok? Então é isso aí, meus amigos. Amanhã eu espero estar com o bolão pronto e postar aqui para vocês. E quem puder fazer a reserva, faltam 6, né? Porque mesmo se faltar uma, eu banco, né? Então faltam mais 6 cotas para que eu feche o bolão, tá ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.